Prontinho, começamos. Começamos, gente. Boa noite de novo. Hoje a gente vai compartilhar aqui uma palavra que está dentro daquela votação que a gente fez lá no grupo, da gente abordar aqueles assuntos. E um dos assuntos que tem lá é sobre atos proféticos. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre isso. Eu creio que todos vocês aqui sabem sobre ato profético, mas eu penso também que nós estamos numa data muito propícia para a gente falar sobre atos proféticos, para a gente não confundir algumas coisas aí, né? E começarmos a fazer coisas que parecem são atos proféticos, mas podem não ser. E também para a gente ter uma revelação maior da parte de Deus do que significa isso e como que a gente vive isso à luz da palavra. Certo? Então, quando a gente fala a palavra ato profético, a gente está falando de uma ação, né? Todo ato, ele demanda uma ação. E quando a gente fala de profético, a gente está falando de algo sobrenatural. Então, é como se fosse um movimento, como se fosse uma ação. É como se fosse uma simbologia que a gente realiza, mas tem uma intenção, que é declarar uma realidade espiritual no natural, certo? Então, quando nós pensamos em ato profético, nós estamos pensando na manifestação natural, simbolicamente, de algo espiritual, certo? Mas também nós estamos falando de algo material, de algo natural, que representa algo lá no céu. Então, está nas duas, né? As duas mãos aí, ó. E também porque é bíblico, né? Agora, o principal agente de um ato profético é você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver na Bíblia, a Bíblia recheada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de atos proféticos. Tem coisas que a gente nem sabe, nem dá um nome de ato profético que aconteceu na Bíblia e que é um ato profético. Então, mas quando a gente percebe também, que a gente vai meditando as Escrituras, que o Espírito Santo, ele conduzia os atos proféticos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque o Espírito Santo, ele não está limitado ao Novo Testamento, à nova aliança. Ele também se fazia presente, né? Não na completude, não na mesma forma, não em todos, mas ele se fazia presente no Antigo Testamento. Então, a gente precisa entender que todo ato profético, ele precisa, primeira coisa, o básico, é ele ser dirigido pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo quem vai nos direcionar sobre o ato profético. E o que a gente pode citar de exemplo aqui, bíblico, que seja um ato profético? Eu separei alguns aqui para a gente falar, que eu acredito que são os mais, assim, que chamam mais atenção, os mais comuns, né, de conhecimento de todos nós, que, por exemplo, a aplicação do sangue, né, teoricamente do cordeiro, nas portas, né, nos umbrais. Lá em Êxodo, eles vão colocar aquilo como uma simbologia daquele sangue derramado para proteção contra o anjo da morte, naquela passagem. Então, nós temos um ato profético sendo realizado por direção de Deus, no povo de Deus, para algo específico que ia acontecer no sobrenatural. Entende? Outro exemplo, as muralhas de Jericó. Ali também foi uma orientação de Deus, como um ato profético, simbolicamente, dando voltas na muralha, até a quantidade de vezes foi o Senhor que determinou, e no final eles tinham que pronunciar um grito para que as muralhas caíssem.
E quando a gente pensa isso, a gente pensa assim, lógico que se de forma natural eu der 7 voltas em algum lugar e eu gritar, nada vai acontecer. Quanto mais uma muralha que cercava uma cidade, não é verdade? Então, nós compreendemos que existiu algo sobrenatural que ninguém estava vendo aos olhos naturais por trás daquela simbologia que eles estavam fazendo por orientação do Senhor. O que, que eu quero compreender com isso? Que ainda que eu não consiga entender, mas se eu tenho um direcionamento de Deus e eu creio, porque é por fé, algo acontece através de um ato profético, certo? E algo muito poderoso. Outro exemplo que nós temos na Bíblia é Naamã. Naamã foi direcionado pelo profeta de Deus a mergulhar no Jordão 7 vezes para que a lepra dele fosse completamente desaparecida. Né? Então, nós sabemos que também é um ato profético, porque o Jordão não tinha o poder curativo, e muito menos por ser 7 vezes que ele ia ficar livre da lepra. Se fosse assim, todos que mergulhassem no Rio Jordão 7 vezes, teria acontecido a mesma coisa. E não foi dessa forma, foi um direcionamento do profeta para Naamã, porque por trás daquilo ali tinha uma simbologia. Eu acredito que a lepra de Naamã tinha a ver com 7 tronos malignos, por isso que ele precisava fazer aquilo. Mas isso é o que eu acredito, não é a Bíblia não me fala isso. Eu penso que alguma coisa tem a ver, né, com essa quantidade e exatamente naquele lugar. Então, a gente percebe que o ato profético também, ele não vai ser igual, muitas vezes, para todo mundo. Não adianta eu copiar o ato profético, outra pessoa ali na época copiar o ato profético que Naamã fez, que aquilo ali ia funcionar, vamos dizer assim, ia ter algo sobrenatural por trás, certo? Outro exemplo que a gente vê na Bíblia, Ezequiel. O livro de Ezequiel ele é recheado de atos proféticos. Ezequiel praticou muitos atos proféticos. Eu acredito que foi um dos profetas que mais foi conduzido por Deus em atos proféticos e de grande proporção, né? Ezequiel, ele chegava muitas vezes até a ser conduzido de forma física ao comportamento dele, ele tinha que dormir algumas vezes com alguns, por algum tempo, um longo tempo, né, só de um lado, depois só de outro. Vale a pena depois você meditar no livro de Ezequiel. Agora, o mais conhecido nosso é o Vale de Ossos Secos. Deus falou, profetiza isso, isso e isso que vai acontecer. Então, quando Deus fala isso, eu percebo que o ato profético, ele não está somente no objeto envolvido, não está no ambiente envolvido. Lá em Naamã, nós vimos que era o ambiente, era o lugar, era o Jordão, era a quantidade de vezes, certo? No sangue era algo literal, existia um sangue literal de um animal ali, de um cordeiro sacrificado. Agora, quando eu vejo Ezequiel, eu já percebo que o ato profético da obediência, da direção de Deus, estava em lançar a palavra. Profetiza, lança, fala. É um ato profético para que aquilo ali pudesse acontecer, né? Que ele pudesse ver aquilo ali acontecendo. Então, ele foi direcionado por Deus, né? Agora, quando a gente vê lá vamos dizer assim, no Novo Testamento, a gente vê Jesus. A gente vê Jesus fazendo um ato profético de fazer um barro e colocar nos olhos, né, de um cego, para que ele pudesse ver, para que ele pudesse enxergar. Então, ali a gente percebe um ato profético de Jesus naquela situação. E Jesus curou outros cegos de outras formas, certo?
Existiram outros relatos na Bíblia, onde Jesus cura outros cegos, que ele não fez o barro, e os cegos foram curados. Então, a gente percebe também aí algo em comum, que nem todo ato profético é igual para toda pessoa, e nem sempre toda situação vai nos pedir um ato profético, certo? Uma ação natural que corresponda a algo sobrenatural. Nós vemos também ali os discípulos de Jesus sendo orientados a sacudir a poeira dos pés. Sim ou não? Quando eles adentrassem em algum lugar onde eles não fossem recebidos, na paz com que eles estavam ali para ser transmitida, era para eles darem as costas, sacudir a poeira dos pés. Isso é um ato profético. Isso tem uma simbologia, um significado por trás disso. Para quê? Para que a paz voltasse com eles, né? Então, assim, nós temos vários outros exemplos que nós poderíamos citar sobre os atos proféticos. E o que acontece quando o Senhor nos orienta a fazer um ato profético? Muitas vezes ele vai nos orientar com objetos físicos. Ele vai nos orientar, por exemplo, a usar um óleo ungido. Ele vai nos orientar a usar o suco da videira, representando o sangue de Jesus, né? O óleo representando a unção, representando o Espírito de Deus, né? Você unge as suas mãos, você impõe as mãos para curar. Ele não fala ore somente, ele fala impõe as mãos, cure, né? Muitas vezes ele vai falar use o óleo, muitas vezes ele vai. A ceia, por exemplo, é o pão e o suco da videira, né? Então, assim, existem alguns objetos que nós já sabemos o apontamento deles para um ato profético, né? Nós temos o significado deles, mas o Senhor pode nos conduzir com algo bem diferente, não só com os objetos que a gente vê na Bíblia, não só com algumas coisas que a gente está acostumado de ter o significado. O Senhor pode nos conduzir em determinadas situações a fazer um ato profético diferente do que a gente imagina. Às vezes ele vai te dar o entendimento por quê antes, e às vezes ele vai te dar o entendimento depois por quê daquilo, né? Por exemplo, atos proféticos com bandeiras. Quem já viu atos proféticos com bandeiras? Bandeiras de nações, bandeiras de estado, bandeiras de cidades, né? Aquilo ali é um ato representa. A bandeira em si, ela não tem algo, vamos dizer assim, sobrenatural, mas o conjunto da bandeira, os símbolos da bandeira, o que ela carrega, o que ela representa, é algo que existe por trás daquilo ali poderoso, né? É algo diferenciado. Então, o Senhor pode nos conduzir com esse tipo de objeto. Mas também a gente percebeu aqui que, sem ser objetos, existem outras coisas. Por exemplo, marchar. Vocês já viram Deus conduzindo? Marcha, né? Muitas vezes você está em guerra, o Senhor vai falar assim, marcha. E às vezes é literal, né? Às vezes é literal, marcha. Alguns gestos, né? Igual esse que eu citei, assim, de impor as mãos quando você está orando. Às vezes o Senhor vai te conduzir a fazer alguns gestos que ele entende, que você entende no seu espírito que você precisa naquele momento fazer aquilo. Isso é ato profético. E como nós vimos algumas palavras, né? Às vezes o Senhor vai te direcionar, falar assim, vai para o alto do monte, e de lá você vai declarar isso. Por que para o alto do monte? Ah, todo ambiente é igual. Não, nem todo ambiente é igual. Às vezes o Senhor vai te falar assim, vai para o alto do monte, simbolizando que você está numa altura superior àquilo que você quer atingir. Você quer atingir uma cidade e o Senhor fala assim, vai para o alto do monte. Deus está falando assim, você está proclamando de cima para baixo. Então, é de lá que eu quero que você proclame, certo? Então, você vai ser conduzida pelo Espírito Santo a fazer também um ato profético, às vezes declarando uma palavra,
né? Muitas vezes o Senhor fala comigo assim, toca o chofar. Então, o chofar ali eu estou tocando, embora saia um som, embora seja um instrumento físico, né? Aquilo ali o Senhor está falando comigo assim, toca o chofar por causa disso, 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 disso. É um ato profético que eu estou fazendo, né? Então, a gente expressa, através do ato profético, a fé. É como se eu estivesse pegando a fé e transformando ela em atitudes. Que eu estivesse transformando a minha fé, a minha visão do futuro. Porque o que é a fé? Sou eu, muitas vezes, trazer à existência aquilo que não existe. Mas a fé não necessariamente vai materializar aquilo que eu trouxe instantaneamente. Mas eu gero aquilo através da minha crença e através do meu pensamento de que aquilo ali já existe e que aquilo ali vai se manifestar. Entendem? A nossa fé, ela não pode estar baseada no ato em si. O ato é uma simbologia, como se fosse um reforço para a nossa fé. Porque é algo que nós estamos vendo, é algo que nós estamos participando, é algo que nós estamos interagindo, certo? A fé é em Deus, certo? A fé por meio de Cristo Jesus. A fé por meio da palavra, certo? E você pode observar que todo ato profético que o Espírito Santo nos conduz tem a proclamação da palavra selando, sim ou sim. Não é um objeto por um objeto e não é um ato por um ato. Não é um misticismo e não é um ritual. Então, o ato profético, ele vai ser sempre selado com a palavra de Deus. Você vai ser sempre conduzida para liberar uma palavra, para liberar uma oração, para liberar um decreto, para liberar uma autoridade naquilo ali. Então, não é um ato por si só, certo? E eu quero ler com vocês aqui uma passagem bem curiosa da Bíblia sobre um ato profético. E esse ato profético na Bíblia, ele sempre me chamou muita atenção, porque ele é carregado de poder e é um poder criativo. Ele é algo muito poderoso e foi uma simbologia que aconteceu no natural, mas que produziu um resultado sobrenatural, a ponto de modificar um DNA, para vocês terem noção. Então, vamos abrir a Bíblia comigo em Gênesis 30. Gênesis 30, a partir do versículo 37. Gênesis 30, 37. Eu vou ler com vocês aqui um pedaço. Vai falar assim: então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que eles se acasalavam. Quando se acasalavam, diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão, porque era o acordo que ele tinha com Labão. Lembram que ele falou com Labão que agora nós vamos separar o que é meu, o que é seu, porque o que eu precisava pagar, né? O dote já foi cumprido. Então agora nós vamos separar. E ele ele falou com Labão algo que era impossível de forma natural acontecer. Por isso que Labão aceitou o acordo,
achando que era impossível acontecer. Aonde um rebanho completamente sem ser malhado, sem ser listrado, sem ser pintadinho, sem ser xadrezinho, sem ter uma manchinha, de onde que ia nascer aqueles que ele disse que seriam dele? Então, o que que ele fez? Com toda certeza, ele foi orientado pelo Espírito de Deus a fazer um ato profético para que dali surgisse a bênção do Senhor através do acordo que ele fez. Continuando aqui, ó. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Então, aqui nós vamos ver um ato profético com poder criativo a ponto de modificar geneticamente. Todas as vezes que o gado, na hora de cruzar, na hora de produzir uma fusão, uma energia para criar algo, ele via aqueles galhos daquela forma e aquilo ali adentrava no DNA do gado e as crias que davam saíam exatamente conforme eles viam no ato do cruzamento. Entendem? E ali começou a nascer um rebanho a partir daquele ato profético diferenciado. Para quê? Para que se cumprisse aquilo que o Senhor orientou com toda certeza a Jacó. Certo? Então, aqui é um ato profético muito poderoso. Então, os atos proféticos que o Senhor nos orienta, eles são carregados de poder de criação, de poder de trazer de lá para cá, certo? Então, vamos prosseguir aqui. E com qual objetivo que nós fazemos isso? Primeiro, o que eu acredito, que é manifestar um direcionamento do Espírito Santo. Significa que eu estou ouvindo a voz do Espírito para eu ser conduzida em algo. Então, ali eu estou manifestando um direcionamento do Espírito Santo, certo? Eu estou, vamos colocar em segundo lugar aí, eu estou declarando para o mundo espiritual algo. E quando eu estou declarando com um ato profético algo para o mundo espiritual, eu estou declarando para o mundo espiritual da luz e para o mundo espiritual das trevas. Porque quando eu falo que eu estou. Tudo que eu falo sobre o mundo espiritual, gente, nós precisamos ter em mente que é o mundo espiritual total. Então, eu estou manifestando, através de uma ação, algo para o mundo espiritual, certo? Então, ali é uma leitura que o mundo espiritual faz da minha intenção ao fazer aquele ato profético, certo? E pode ser também um selamento de uma aliança. Muitas vezes o Senhor pode nos conduzir a atos proféticos de selamento, ou seja, de chancela em uma aliança, né? É como se fosse confirmar uma aliança, como se fosse tornar público um pacto, como se fosse tornar visível a todos. Quando a gente pensa nisso, a gente se remete, às vezes, à aliança mesmo. Você não sabe que uma pessoa é casada ou noiva se você olhar para a mão dela e ela tiver como aliança? A aliança não significa que seja um cordão de 3 dobras aquele casamento, mas significa que aquela pessoa tem um compromisso, é uma leitura que você que não conhece nada da vida da pessoa faz imediatamente. Aquela pessoa é casada, aquela pessoa é comprometida, aquela pessoa tem uma outra pessoa. A aliança em si, ela simboliza um ato profético de que aquela pessoa é casada com alguém, ela é noiva com alguém, ela é comprometida com alguém.
Então, muitas vezes, o Senhor vai nos direcionar a atos proféticos para que haja uma publicidade de que aquilo ali está debaixo de um domínio, está debaixo de um governo, e aquilo ali precisa com que as pessoas vejam e saibam que aquilo ali está debaixo do governo do céu. Então, ele vai nos direcionar a fazer atos proféticos, muitas vezes, de forma, vamos dizer assim, de forma contínua, de forma, às vezes, eu não diria permanente, mas, por exemplo, vista-se assim, 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 durante tanto tempo. Quem já viu ali na Bíblia eles falarem que eles se vestiam de cinzas, que eles se vestiam de roupas de saco, né? De tecido assim. Era um ato profético, era um direcionamento de Deus, e às vezes aquilo era por um período grande. Raspe o cabelo para representar um ato profético durante, sei lá, um ano. Tinha profeta que era assim. Já tinha outros que o Senhor falava assim: não corta o cabelo durante um ano. Tinha também, né? Era de acordo com o que Deus queria representar na vida de cada um, certo? Então, pode ser muitas vezes que nós vamos ser orientados a fazer atos proféticos que chancelam algo, que simbolizam algo, que esse ato profético precisa ser público, ainda que a gente não saiba o motivo disso, né? O que a gente pode entender que precisa ter para um ato profético ser bíblico e ter vindo da direção do Espírito Santo? Primeira coisa que eu acabei de falar, é direção do Espírito de Deus. Mas o ato profético, ele precisa envolver o nome de Jesus, porque é o nome que está sobre todo nome que dá poder àquilo que nós estamos simbolizando profeticamente, certo? Então, é por causa dele, é por meio dele, todas as coisas são por ele, e através dele voltam para ele. Então, não pode deixar Cristo de fora do ato profético de forma alguma, certo? Outra coisa, por fé. Sem fé, não adianta você fazer um ato profético. Ato profético sem fé é religiosidade, é um ritual, é místico, não vem da parte de Deus. Agora, a fé não é no ato, a fé não é no objeto, a fé é no direcionamento de Deus. A fé é na palavra que você está liberando sobre aquilo. A fé, ela é para selar aquilo que você está fazendo, mas ela precisa vir antes do ato. Entende? Então, o Senhor vai gerar fé em nós, né? Não porque eu estou fazendo aquilo ali está apenas acompanhando a minha fé, está trazendo visibilidade para o mundo espiritual de algo que está acontecendo dentro de mim e por orientação do Espírito Santo, certo? E outra coisa que eu acredito também, que para um ato profético ele ser, vamos dizer assim, validado no mundo espiritual, ele precisa ser carregado de autoridade. Quem faz o ato profético precisa ter autoridade. Primeiro, se é o Espírito que está te conduzindo, ele não vai te conduzir a fazer algo que você não tem autoridade para fazer. Por isso que eu não fico copiando o ato profético, certo? Eu sou direcionada e dirigida pelo Espírito, porque ele é que vai saber se eu estou autorizada, em autoridade, a fazer um ato profético, certo? Muitas vezes, queridos, a gente faz atos proféticos na cidade e a gente está mexendo com as trevas. Então, se a gente não é direcionado pelo Espírito de Deus a fazer um ato profético, a gente começa a ter algumas guerras que a gente não quer ter. Então, assim, atos proféticos individual é um nível de autoridade.
Ato profético A2 é um nível de autoridade. Ato profético envolvendo território é outro nível de autoridade. E dependendo do território, do posicionamento do território, dependendo se for, por exemplo, é o território da minha casa, é um nível, é o território do meu bairro, é outro nível, da cidade, é outro nível, do país, é outro nível, das nações, é outro nível. Porque cada ato profético que reflete no mundo espiritual, as trevas também se posicionam em oposição àquilo. Então, é proporcional também. Então, eu preciso de autoridade. E a gente sabe como que a gente tem autoridade, né? É uma vida em santificação, que nos dá autoridade. É uma vida em intercessão. É uma vida em oração. É uma vida reconhecendo o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. É isso que nos gera uma vida em obediência. É que gera em nós a autoridade, certo? E outra coisa é uma vida de oração, porque você só sabe ouvir a voz do Espírito Santo para poder saber se você faz ou não um ato profético e se aquilo ali está vindo dele mesmo, se você tiver relacionamento e intimidade com ele. Senão você não sabe. Então, sem uma vida de oração, não adianta. Não adianta, porque você não vai conseguir discernir, ouvir, entender, né? Compreender. E então, isso não funciona sem oração, né? E o que, que a gente precisa ter em relação a isso de discernimento? Porque eu acho que discernimento é muito importante, se não for tudo, para a gente ser conduzido em atos proféticos aí na nossa caminhada de fé, né? Nós falamos que não tem a ver com o objeto em si, né? Mas tem a ver com a fé em Cristo Jesus, certo? E também, gente, para a gente não criar uma idolatria, para a gente não andar naquele lugar de que eu acho que isso vai acontecer na minha vida porque eu fiz um ato profético. Eu acho que isso vai acontecer porque eu fiz um ato profético. Mas também não é para a gente poder, vamos dizer assim, não são os extremos, entendem? Eu não vou idolatrar aquilo ali, eu não vou colocar a minha fé. Quando eu falo idolatrar, é colocar a minha fé no ato em si. Eu não vou idolatrar o que eu fiz, né? Mas também eu vou entender que é algo muito poderoso o que eu fiz. Então, em conjunto com a minha fé, é como se fosse. Sabe quando a palavra diz para nós que a fé é a substância das coisas que nós não vimos? É como se o ato profético ele fosse essa substância. É como se fosse tomar uma forma, como se os nossos olhos naturais começassem a ver uma forma, né, que sem o ato profético fica um pouco mais distante, sabe? Fica um pouco mais distante. Sabe quem é casado que quando vê que o cônjuge não anda com aliança, parece que está mais distante do relacionamento, parece que está mais distante. Na verdade, não, às vezes não está. Mas quando ele escolhe não andar, a impressão que dá é essa. E quando ele faz questão de andar com a aliança, parece que está mais perto, né? É como se algo natural simbolizasse algo espiritual. Então, o ato profético ele tem esse poder de poder trazer essa substância, para a gente poder conseguir gerar um outro nível da nossa fé, certo? Mas sem nós idolatrarmos isso. Compreendem? Agora, quando eu faço um ato profético fora da direção do Espírito, fora da fé, eu estou fazendo um ato profético vazio. E aí é muito perigoso, porque muitas vezes nós estamos sendo conduzidos a fazer coisas, porque às vezes a gente viu alguém fazendo, às vezes alguém falou, às vezes alguém ensinou, você tem um testemunho de que aquilo ali funcionou para aquela outra pessoa, você vai lá e copia e faz. Então, muitas vezes, esse ato, ele se torna vazio. Por que que ele é vazio? Porque você fez como um ritual e você fez debaixo de religiosidade. Então, quando nós fazemos algo
debaixo da falta de direção do Espírito e da falta da fé genuína, nós estamos fazendo algo que nos compromete. Ao invés daquilo ser bênção para nós, o mundo espiritual está fazendo uma leitura como que eu fiz aquele ato profético. Porque, queridos, o mundo espiritual, ele não age como o mundo natural. Ele consegue perceber em nós, sobre cada intenção do nosso coração, coisas que os nossos olhos não veem. Nós exalamos uma frequência, nós exalamos um ritmo, nós manifestamos um poder que o mundo espiritual consegue ler e que nós não conseguimos. Dos nossos sentimentos, da intenção do nosso coração, das nossas motivações, certo? Até como eu falo da palavra, como eu falo a palavra, como eu declaro a palavra, o mundo espiritual sabe se aquilo ali vem com poder ou se vem por rito, se vem por vir, se vem vazio, certo? Se vem vazio, não significou nada no reino dos céus, mas pode estar. Se eu não tiver um direcionamento, se eu não tiver um posicionamento, pode estar sendo aberta uma legalidade para as trevas. Então, aquilo ali que parecia ser uma coisa boa, pode deixar de ser, se ele for feito a partir de um ritual. E parece que a gente não faz isso, gente, mas tem coisas muito sutis que nós fazemos como se fossem atos proféticos. Porque o que é um ato profético? Praticamente é como se fosse tudo que a gente se move, né? De alguma forma, é o que a gente se move. Então, quando a gente faz fora da fé, quando a gente faz fora da direção do Espírito de Deus, aquilo ali acaba virando um ritual, uma simbologia, né? um misticismo, algo que completamente está fora da vontade do Senhor e não é bíblico. Por exemplo, nós colocamos por fé a armadura de Deus, não é verdade? Que está escrito lá em Efésios. Você não sai na rua de. Você não sai na rua vestido de armadura, certo? Mas você colocou. Você saiu de casa, falou capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, palavra do Espírito, calçados do Evangelho. Você declarou isso. Mas se eu passar por você na rua, eu não vejo a sua armadura. Se você passar por mim, você não vê a minha armadura. Não é? Mas você fez um ato profético. Então, se você fez um ato profético em fé, no seu espírito existe aquela armadura. No seu ser espiritual, você está vestido de uma armadura literal. Mas se você falou por falar, porque você vê todo mundo falando, e você não colocou fé, você não colocou poder, você não colocou autoridade, você não colocou aquilo, você está sem armadura. Ainda que você tenha falado que colocou a armadura. Entende? Então, assim, o mundo espiritual, ele consegue ler o que nós não conseguimos ler. Então, é muito sério um ato profético, né? São coisas que a gente não vê, mas que, porque a gente não vê, não quer dizer que não esteja acontecendo. E o que eu acredito que a gente tem que tomar cuidado, ainda mais essa época do ano, de coisas simbólicas, essa época do ano onde a gente acredita que nós estamos virando de um ano para o outro, onde nós acreditamos que estamos entrando num ciclo novo, fechando um ciclo de 2025 e entrando num ciclo de 2026. Primeiro que isso não é bíblico. Primeiro que o nosso calendário não é esse. O calendário bíblico não é esse. Não existe janeiro como o primeiro mês do ano. Na Bíblia não está escrito isso, certo? Isso foi instituído por Júlio César, o calendário juliano, e depois foi confirmado pelo Papa Gregório, por Roma, que aí virou o calendário gregoriano.
A Bíblia nos apresenta o primeiro mês lá para março. É o calendário lunisolar, fica entre março e abril. Então, isso que a gente está vivendo agora, de 2025, 2026, isso existe para o mundo. Para nós, isso não existe. Então, você está buscando o ano inteiro, você está santificando o ano inteiro, você está fazendo tudo direitinho o ano inteiro, você está desenvolvendo, você está aprendendo, você está conhecendo. Chega uma época do ano dessa, você vai começar a falar assim, na virada de ano eu vou usar branco, porque branco é da paz. Na virada de ano eu vou pular 7 ondas no mar para poder ter sorte o ano que vem. Queridos, isso é da velha criatura, em nome de Jesus. Isso é simpatia. Isso é falar para as trevas assim: tudo que eu deixei no altar de Cristo durante o ciclo passado todo, eu estou pegando de volta agora, fazendo um ato profético, igual o mundo faz. Vocês estão entendendo por que o mundo é o mundo? Porque eles fazem ato profético no Carnaval, eles fazem ato profético no Natal, eles fazem ato profético no Ano Novo, eles fazem ato profético na Páscoa com o coelhinho, eles fazem ato profético em todas as coisas, em simbologia às trevas, consciente ou inconsciente. Então, quando a gente entende isso, a gente renuncia isso na nossa vida, a gente realinha o nosso DNA, a gente não pode continuar acreditando nisso e vivenciando isso, e colocando a nossa fé e a nossa esperança em algo que não tem nada a ver com a Bíblia. Se você parar para pensar, nem o Natal tem a ver com a Bíblia. Está escrito que é para a gente comemorar o Natal na Bíblia? Lá está, ainda que não seja essa data, mesmo que não fosse o que fosse, Jesus mandou celebrar o Natal? Não mandou celebrar o Natal. Não é uma festa bíblica. Primeiro que todos os indícios não apontam para que Jesus tivesse nascido nesse ano. Mas ainda assim, se eu quisesse comemorar, né? Como que eu comemoro Cristo? Sendo uma pessoa transformada, parecida com ele, 365 dias. Eu celebro Cristo todas as vezes que eu sento à mesa com a minha família. Eu celebro Cristo todas as vezes que eu estou em comunhão com os meus irmãos. Eu presenteio as pessoas todas as vezes que o Espírito de Deus fala comigo, independente se é aniversário dela ou não. Então, a gente precisa ter cuidado com algumas coisas para a gente não começar a fazer atos proféticos que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor deixou para nós. Moisés, ele abriu o Mar Vermelho com um cajado. O que o Senhor falou para ele? Estende, né? E dá ordem. Agora, quem abriu o Mar Vermelho? Foi Moisés estendendo aquele cajado ou foi o Senhor? Foi um ato conjunto. Foi um ato de obediência, porque ele obedeceu, o poder do céu veio e fez se cumprir. Por isso que nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus no ato profético. Mas também quando nós somos conduzidos e negligenciamos isso, porque a gente acha que isso não existe também, porque a gente acha que isso estava só lá no Antigo Testamento, que isso não está na Nova Aliança, né? A gente entende também que pode ser que não venha. Moisés, eu não te mandei ferir a rocha. Você feriu? Sem eu mandar? Quando eu mandei, você fez, o mar se abriu. Quando eu não mandei, você fez, o poder não foi. Eu não mandei. Entende? Então, assim, é muito sutil. É muito sutil. Mas, ao mesmo tempo, é muito poderoso. Então, a gente precisa do espírito de entendimento. Primeiro, a gente precisa do espírito de temor para fazer um ato profético. Depois eu preciso do espírito de conselho, para que eu seja aconselhado ou não a fazer. Depois eu preciso do espírito de entendimento.
como que eu faço, por que que eu estou fazendo, o que que eu sou direcionado. Para depois vir o Espírito de Sabedoria selando aquilo com poder para que aquilo se manifeste. Então, é preciso que a gente entenda os atos proféticos dessa forma, né? Eles podem ser individuais, eles podem ser coletivos, às vezes você está em alguma congregação onde o Senhor vai direcionar, né, para vocês como congregação fazer um ato profético coletivo, tomada de território, né, decreto. Por exemplo, Jesus fez um ato profético coletivo, lavando os pés dos discípulos. Ali ele estava falando: tenho comunhão com vocês, sou servo de vocês, ao ponto de dar minha vida por vocês. Então, vocês precisam aceitar esse ato profético. Pedro queria recusar, sem ter entendimento nenhum. Não, se você recusar, você não tem parte comigo. Então, para que você tenha parte comigo, eu preciso te servir. Então, ali ele fez um ato de se humilhar, um ato de humildade, um ato de servir coletivo. Entende? Então, ele foi, com toda certeza, direcionado pelo Pai a fazer aquilo com os discípulos. Ele lavou os pés de todo mundo? Ele lavou os pés dos discípulos que estavam com ele, que caminhavam com ele, que seriam as suas testemunhas. Aliás, eu quero trazer depois uma palavra para nós aqui sobre o que significa ser testemunha de Cristo, né? Em nome de Jesus, ainda vou pregar sobre isso. Então, queridos, não transforme o ato profético em rituais. Eu conheço pessoas que elas estão vivendo, eu conheço líderes que estão vivendo ano após ano, fazendo ritual em toda festa bíblica, fazendo ritual em tudo que a Bíblia fala, está fazendo. Mas está fazendo com o coração distante do Senhor, com o coração frio, sem amar as pessoas, sem ter uma vida. Às vezes não está no pecado da ação, mas está no pecado da omissão. Não é uma pessoa quebrantada e está achando que o poder está em fazer o ato. E outra coisa, se não fizer, é amaldiçoado. Deixa de ser abençoado. Entende? Nós fazemos por consciência, nós fazemos por revelação, nós fazemos por temor, nós fazemos porque nós entendemos um posicionamento para aquilo. Então, não é porque eu faço por fazer. E tem muita gente vivendo dessa forma. E isso é religiosidade, certo? Isso é você saber a lei, como os fariseus sabiam, e o coração ser sepulcro caiado, como era o deles também. Então, não é porque eu sei a lei, eu cumpro a lei. Não. Eu tenho uma revelação do Espírito para fazer algo direcionado pela graça, pelo favor, pela cruz, certo? Pelo sangue, pelo nome que está acima de todo nome. Porque eu sou uma pessoa que leva uma vida em misericórdia, eu levo uma vida em piedade, eu levo uma vida onde meu coração é visitado para ele ser limpo, aonde o Espírito de Deus tem liberdade antes de me conduzir num ato profético, a falar assim: conserta a sua vida assim, assim, assim. Aí nós estamos liberados para fazer os atos proféticos igual Moisés fez em poder, igual Isaías fez em poder. Caia fogo do céu, caia água do céu. E aquilo se manifesta. Por quê? Uma vida em obediência. Entende? Não substitui a palavra, certo? Então, ele não pode ser feito como um ritual e ele não substitui a palavra. A palavra vem antes de atos proféticos. A palavra ela pode acompanhar, ela tem que acompanhar e vir junto. Mas a palavra é a palavra. É ela que carrega poder. É ela que já vem pré-autorizada a se cumprir. Certo?
Outra coisa, não substitui a fé. A fé é em Cristo Jesus e não no ato, né? E o poder não é do objeto. O poder não é do ato. O poder é do Espírito de Deus, certo? Então, para a gente concluir isso sobre os atos proféticos, é como se o ato profético ele fosse para transmitir uma mensagem espiritual, o que está acontecendo aqui do céu para a terra, e ao mesmo tempo da terra para o céu. Entende isso? Eu estou na terra fazendo algo que representa algo espiritual, e quando eu estou fazendo algo aqui na terra natural, também está refletindo, está surtindo um efeito no mundo espiritual, certo? Então, eu coloco a minha fé em Deus. Quando eu coloco a minha fé em Deus para fazer isso, eu estou fazendo um ato profético. E quando eu coloco a minha fé no ato em si, eu estou andando na contramão. Eu estou andando no misticismo. Isso não tem nada a ver com o Senhor, certo? Então, o ato profético, eu tenho direção clara de Deus, eles têm que estar alinhados com a palavra de Deus, ele tem que apontar para Deus, e muitas vezes eles podem ser específicos, certo? Muitas vezes o Senhor pode até nos direcionar a fazer algo que a gente já viu na palavra, né? Muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes é uma própria orientação do Senhor, igual unge as suas mãos, estenda sobre os enfermos, passe óleo, né? Aquilo ali é um ato profético que está ali como uma orientação para que a gente faça quando a gente vai orar, certo? E sobre os atos que não vêm de Deus, né? São aqueles que viram rituais, não tem completamente direção divina para nada, inclusive aquilo que não tem orientação divina e você faz, tem orientação das trevas. Por quê? Porque muitas vezes é da nossa alma, mas a gente tem que entender que as trevas podem capturar aquilo, certo? Então, aquilo ali pode ser uma bruxaria, sem você dar conta de que é. Entende? Pode ser uma feitiçaria, sem você dar conta de que é. Então, tem que ter muito cuidado com algumas coisas, certo? E nunca, nunca, nunca pode substituir arrependimento e fé. Não é porque eu fiz um ato profético, remino alguma coisa, que aquilo ali vai ser remido. Aquilo pode vir acompanhado se o meu coração estiver em arrependimento, porque o que faz uma remissão no mundo espiritual é o arrependimento sincero, é o arrependimento genuíno, certo? Então, não é o ato profético. O ato profético ele pode vir acompanhando um arrependimento. Por exemplo, muitas vezes o Senhor vai nos direcionar a fazer um ato profético de algo que a gente descobriu na nossa linhagem, que a gente arrependeu, que a gente entendeu que aquilo ali estava, de alguma forma, vindo como um ciclo repetitivo na nossa vida. Os meus pais fizeram, os meus avós fizeram, os meus bisavós aconteceram isso. Aí o Senhor nos direciona a fazer um ato profético, quebrando aquilo ali na nossa vida, nos apossando do sangue de Jesus e falando assim, a partir de agora, não. Cristo chegou na minha vida, lembrando que não é automático, você tem que apossar do sangue de Jesus. A nova aliança não é automática, querido. Se fosse automática, estava todo mundo maravilhoso. Não ia mais ninguém para o inferno. É poder de Deus para nos apossarmos por fé e entendimento pelo Espírito de Deus para nós podermos adentrar, tomar o reino por esforço. Não é o esforço nosso, é o esforço de Cristo, mas a partir da fé que eu deposito nisso. O sangue dele, ele veio para me autorizar a ir. Ele não me empurra para ir, não.
Eu tenho que dar passos querendo ir. A nova aliança, ela não é automática no sentido de quebrar o meu livre-arbítrio para que eu não possa fazer escolhas mais. Eu continuo podendo fazer escolhas. Então, eu escolho me apossar ou eu escolho não me apossar em fé do sangue de Jesus, da palavra de Jesus, do nome de Jesus, do Espírito de Deus. Entende? Então, eu preciso entender isso. Não substitui arrependimento e não substitui fé. Certo? Isso aí a gente precisa ter em mente. Então, eu quero deixar para vocês essa mensagem do ato profético, porque o céu ele está fazendo uma leitura nossa em todo o tempo. Então, a gente precisa compreender que nós precisamos, primeiro, não perder aquilo que nós já conquistamos até agora. Então, não retroceda, não ceda, porque você vai estar com gente que não entende nada do que nós estamos falando aqui nesse fim de ano, porque você vai ter que participar de algumas coisas que isso contraria a sua fé. Você não precisa deixar de ter comunhão com a família, com os amigos que não confessam a mesma fé que nós, que não têm o mesmo entendimento que nós, mas você pode e deve se posicionar naquilo que você tem de entendimento e que contraria a sua fé. Então, você não é porque você está no meio de pessoas fazendo coisas que você precisa fazer. Não é porque pessoas estão indo a certos ambientes que você precisa ir, certo? Então, que seja assim, que você consiga entender que para que a gente tenha um ciclo novo, nós precisamos permanecer naquilo que nós já tivemos de entendimento e de revelação. É quando nós permanecemos que o ciclo novo se apresenta para nós. É quando nós mudamos de nível no Senhor, é quando nós mudamos de nível de ter abandonado certos pecados, certos rituais mundanos na nossa vida, é que o ciclo novo se apresenta. É claro que, por exemplo, existem coisas proféticas, existem momentos proféticos, existem datas proféticas, existe um alinhamento entre o céu e a terra, aonde anjos diferenciados são liberados, aonde existe uma visitação diferenciada sobre a terra, mas de acordo com a Bíblia, não com o calendário gregoriano que nós temos. Por isso que estudar as escrituras, meditar nas escrituras, é que faz diferença na nossa vida. Então, se você quer adentrar num ciclo novo, permaneça avançando, permaneça santificando a sua vida, permaneça em comunhão com o Espírito de Deus, permaneça em obediência, para que o Senhor acelere o seu relógio, para que o Senhor feche a porta velha, para que o Senhor te adentre no portal novo. E muitas das vezes, para não dizer 100%, isso vai acontecer na minha vida no dia diferente que vai acontecer na sua, no dia diferente que vai acontecer no do outro e no do outro. Entende? Porque cada um é cada um. Cada um está vivendo aquilo que Deus chamou ele para viver. Cada um está no ciclo, cada um está no nível. Então, cada um vai adentrar naquilo que o Senhor tem para ele. Então, não é o 2025 do dia 31 de dezembro que vai fazer diferença para o dia 1º de janeiro de 2026. Compreenda isso, viu? É a mensagem que eu quero deixar aqui para nós nessa noite, e que a gente possa entrar, sim, em novos ciclos, entrar, sim, em coisas novas do Senhor, mas na hora dele, passando pelos processos que ele quer que a gente passe, porque quando você adentra em algo novo do Senhor, no tempo do Senhor, porque você se submeteu, porque você obedeceu, porque você ouviu, aquilo ali é um fruto, e um fruto ele é permanente, você não retrocede daquele lugar. Você só avança. E quando você entra, você adentra
de forma ritualística, de forma religiosa, de forma como o mundo adentra, aquilo ali vira uma frustração na sua vida. E você ainda põe na conta do Senhor. No final do outro ano, você ainda põe na conta dele. E que a gente possa sair desse lugar. Aliás, nós já saímos, em nome de Jesus. Não é possível que nós estamos andando na palavra esse tempo todo e nós não estamos avançando em nada nessa vida. Com toda certeza, o Senhor já mudou a gente de nível de uma hora, né? De como a gente estava ontem para como a gente está hoje, e assim vai ser, né? De glória em glória. Amém? Em nome de Jesus. Então tá bom. Nós encerramos aqui a gravação, né, Leandro?